Graça e paz sobre a tua vida. Aprendermos a alimentar a multidão. Nós precisamos entender os aspectos do valor e do reino de Deus, entendemos a vontade do Pai, entendemos o que significa compaixão e, principalmente, entendemos que a nossa vida precisa ser uma oferta em favor das pessoas para que o conheçam, para que compreendam a sua vontade, aprendam a viver segundo o seu querer e a essa vontade se submetam. Nós precisamos aprender sobre isso. Nós precisamos viver o reino de Deus na plenitude da vontade do Pai, fazendo da nossa vida uma oferta e entendendo que muitas vezes resolvemos as coisas não pela nossa capacidade, mas pela dependência completa daquele que nos chamou para o seu reino, para a sua glória. Não quer dizer que esse milagre acontece muitas vezes de forma sobrenatural, mas em gestos simples, se compreendermos quem somos em Deus. Jesus, lá em Mateus 14, 15 e 17, depois do 19 ao 20, ensina sobre algumas coisas importantes. Diz assim, do 15 ao 17, ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmo de comer. Dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus, no 19 ao 20, faz a seguinte coisa: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos e estes à multidão. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Nós muitas vezes queremos assegurar condições para fazer as coisas e não entendemos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Primeiro, era mais simples despedir a multidão, que eles resolvessem o problema, voltassem e pelo caminho encontrassem o que comer. Mas surge um sexta-feira com uma ideia: nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Mas pergunta: o que é isso para tantas pessoas? Não é nada. Mas o que é isso diante de Deus? Milagre é o suprimento que precisa. É o ofertar, é o dar. Nós pensamos muitas vezes na perspectiva de esperar que Deus faça milagres diante das situações e muitas vezes não precisa de milagre, precisa sim de compaixão, de entendermos, de compreendermos quem somos e o que recebemos. Quando alguém está em necessidade ou quando há uma necessidade, e o que nós fazemos? Se nós nos juntarmos como família, como pessoas que compreendem a vontade de Deus, e cada um ofertar um pouco, com certeza será muito mais do que suficiente e necessário para suprir a necessidade. Mas como agimos? Agimos com egoísmo, agimos pensando somente em nós mesmos e não somos capazes de dar coisas como R$20, R$10 ou mesmo alimento nesses valores. Quando a gente entende o poder da multiplicação que é colocado em nós como família, nós não precisamos nem muitas vezes desse tipo de milagre que Jesus fez, de simplesmente 5 pães e 2 peixes alimentar mais de 5.000 homens. Mas será que entendemos? Será que entendemos o reino de Deus na perspectiva de Deus? Será que entendemos que o que temos e que repartimos muitas vezes é mais do que suficiente para atender a necessidade daqueles que precisam? Se a igreja compreendesse isso, moveria o mundo, faria diferença no mundo. Mas temos vivido uma religiosidade tão grande, temos pensado de maneira
tão imatura em nós mesmos e nos nossos desejos que não enxergamos, não conseguimos compreender que 5.000 pessoas pode fazer por muito mais gente do que imaginamos. Isso tudo depende simplesmente de um ato de compaixão. O que pode nos mover é a compaixão, nada mais, nada menos do que isso. Isso não é requerido que alguns se sobrecarreguem, mas sim que o esforço seja conjunto, seja de todos em favor daqueles que precisam. Podemos fazer. Podemos fazer, mas quando entendemos quem somos, o que recebemos de Deus e o nosso papel no mundo. Podemos alimentar multidões. Podemos suprir a necessidade de multidões. Basta entendermos que nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, devemos ser seus imitadores e devemos repartir o que temos. Não se trata de dar tudo o que temos, mas de exercermos a equidade e a justiça diante das pessoas. A justiça de Deus, que reparte, que dá, que concede àquele que precisa no momento que precisa. E nós precisamos entender isso. Deus nos deu as coisas não para usufruirmos para nós mesmos, e não exclusivamente conosco, mas de sermos capazes de repartir, ajudar e revelar o Pai ao mundo, como um ato de compaixão, como um ato de amor, que move as pessoas de maneira tão maravilhosa. E a gente, como igreja, podemos fazer isso e temos que entender que podemos fazer isso. Basta deixarmos a mediocridade da nossa vida religiosa para vivermos a plenitude do reino de Deus neste mundo. Só assim cumpriremos o propósito, a igreja cumprirá o seu propósito, como família, como corpo, no mundo, revelando o Pai, manifestando da sua justiça e da sua graça. Que a gente entenda isso, que a gente compreenda que Deus deseja nos usar de maneira diferente do que seja a nossa expectativa e os nossos desejos. Que a gente entenda, cresça, amadureça e revele o Pai por meio das nossas ações. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.